Salve nerd, Vini na área, e aí, suave? Acredite, janeiro de 2023 está chegando com tudo para os fãs de animes no catálogo do Netflix e a gente tá aqui para fazer aquele esquenta, para você saber exatamente o que vale a pena assistir. Então, bora conferir aquele top 5 de melhores estreias dos animes do Netflix? Detalhe, neste top 5 tem 2 dos melhores animes que eu já assisti na vida e um deles é um dos meus prediletos. Quinto lugar, Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Para você que gosta de terror, então esse anime é um prato cheio. Junji Ito é um mangaka conhecido como o mestre do terror, criador de mangás como Uzumaki, Gyo e Tomie, literalmente só pedrada e que vai deixar aquele suor gelado escorrendo na sua espinha, de medo. Então, esse será o conjunto de episódios que retratam sua obra. É tipo uma coletânea. Só as histórias mais aterrorizantes. Então você pode esperar um terror bizarro e perturbador. Mas como eu sou o seu parça, então vou deixar uma dica. Se você tem estômago fraco, na boa, nem assiste. Esse anime estreia dia 19 de janeiro de 2023. Então se você curte terror, já coloca na lista. Quarto lugar, Record of Ragnarok. Enfim, para quem curte aquela porradaria épica que rolou entre Zeus e Adão, Sasaki Kojiro e Poseidon, ou até mesmo o Thor contra o Lubu, não perde por esperar, pois de cara a gente já vai encarar Hércules da mitologia grega encarando o primeiro serial killer registrado e o serial killer mais famoso da humanidade. Estamos falando de Jack Estripador. Na moral, Record of Ragnarok é um anime de porrada franca, que não se preocupa muito com história. E a história, por falar nisso, é basicamente os deuses decidindo eliminar a humanidade. Detalhe, todos os deuses possíveis estão nessa treta, tipo os hindus, gregos, romanos e tudo mais que você conhece ou lembra está retratado lá. E a humanidade, graças à intervenção das Valquírias, está reagindo através de um torneio de 1 contra 1 em lutas até a morte. Para representar a humanidade Brunilda, que a nossa Valquíria Anjo da Guarda escolhe os humanos da história, sem restrição de tempo ou de época, mais famosos e poderosos. Aqueles que mais se destacaram na história da humanidade. E se resume a isso, basicamente. E o pau come, porrada. Em conjunto também um flashback detalhado no momento da luta para criar aquela explicação da origem do poder ou de onde vem aquele personagem, brincando com a história. Lembrando, a gente não pode relevar porque ele brinca muito com a história. Ele manuseia, faz até uma piada. Por exemplo, Sasaki Kojiro, que era um espadachim muito famoso e quase invencível, era o maior perdedor da história no Record of Ragnarok. Isso tudo para criar empatia e você ter aquela tensão, mas junto com isso vem muita violência. Mas na boa, de verdade, se você gosta de um bom torneio de animes, eu recomendo de verdade você assistir. Agora, se você gosta de uma história mais profunda, mais bem trabalhada, eu não recomendo. Vai pro próximo anime da nossa lista que você vai curtir mais. Lembrando que ele estreia dia 26 de janeiro de 2023. Mas a verdade é que Record of Ragnarok está sendo um sucesso no Netflix. Mas aqui ele é somente o quarto lugar, porque o top 3 é só pedrada. Bora conferir? Tá bom. Terceiro lugar, Monster. Agora estamos falando de um anime clássico de suspense e investigação. Monster foi um mangá que começou a ser publicado em 1994 e seu anime em 2002. E sério, de verdade, ele possui uma das melhores histórias e um dos melhores 2 primeiros episódios que eu já vi na vida, com um plot twist insano e uma virada inacreditável. E agora eu vou dar um breve resumo desses episódios para você entender onde você está se metendo. Mas detalhe, se você não curte spoiler, pode pular para esse tempo aqui, ó, que já vai ser o próximo da lista. Basicamente, um grande e renomado cirurgião cerebral recebe um paciente. Esse cirurgião era um médico-chefe do seu hospital, noivo da filha do dono do hospital e mandava na parada. Detalhe, esse hospital era um dos melhores da Alemanha. Nesse momento chega um paciente operário que ele sofreu um acidente no trampo e ele tinha muito risco de morte. Porém, nesse meio tempo, uma grande personalidade, se eu não me engano, um cantor de ópera, também aparece com a necessidade de uma cirurgia urgente. O dono do hospital direciona esse médico, que era um dos melhores, para o paciente famoso e assim ele salva a vida do cara. E foi uma festa mesmo, porque ele salvou uma pessoa muito famosa e ele ficou muito bem conceituado.
Porém, no outro dia, aparece no hospital esperando ele uma senhora e uma criança, chorando, triste, completamente desorientada, culpando ele pela morte do marido, que era o operário, porque o operário foi tratado por um cirurgião bem menos qualificado e talvez se fosse ele poderia ter sobrevivido. Na boa, ele ficou arrasado e nesse momento ele vai conversar com a noiva dele, a filha do dono do hospital, e ele ficou mais chocado ainda com a resposta, porque ela disse assim: nem todas as vidas têm o mesmo valor. E bam, de verdade, isso acaba com ele. Ele realmente não entendeu nada, ele falou: meu, o que tá acontecendo? Será que eu tô sendo correto? Será que eu tô fazendo certo? Um tempo depois, chega duas crianças no hospital que foram vítimas de um assalto, onde seus pais morreram baleados. Uma menina completamente congelada, em choque, e um menino com uma bala alojada no crânio. Ele se prepara para a cirurgia da criança quando o dono do hospital retira ele e diz que um político famoso teve um AVC, mas aí, dessa vez foi diferente. Ele se negou e fez a cirurgia no primeiro paciente que chegou, cumprindo a sua ética profissional. E com essa rebeldia, ele perdeu praticamente tudo. Ele perdeu a noiva, ele quase foi demitido e ele ficou jogado aos cantos do hospital, perdendo até o posto de médico-chefe. Mas esse não era o pior que estava para acontecer, não. Porque essa criança que ele resgatou, na verdade era uma psicopata que tinha matado os próprios pais. Ele matou também alguns funcionários que falavam mal do doutor como uma forma de retribuição e sumiu. Meu, tem noção do que é isso? Que virada é essa? Então o doutor, que descobre essa situação, larga tudo e vai em busca como um caçador de recompensas atrás da criança para resolver e se redimir. Tenso, né? E é neste momento que uma das aventuras investigativas mais bem retratada nos animes começa. E não fica bravo com spoiler não, de verdade. Sabe por quê? Porque isso tudo que tá acontecendo aí que eu falei pra você é só um tequinho, é a ponta do iceberg. E esse anime tem muito mais mistério pra oferecer, acredite. E você aí que tá vendo esse vídeo já pode com certeza assistir ele no Netflix, porque ele estreou dia 1 de janeiro de 2023. Segundo lugar, Vinland Saga, ou Vinland Saga. Esse segundo lugar é interessante, porque ele é um dos animes mais esperados esse ano, porque ele foi feito alguns anos atrás, a primeira temporada, que de verdade foi insana e todo mundo amou. E o legal é que esse anime vai ser exibido simultaneamente pela Netflix e a Crunchyroll. Eu espero que a dublagem magnífica da primeira temporada permaneça, porque foi incrível e no Netflix tá dublado também. Mas aí que tá, Thorfinn, que era o protagonista, acabou a primeira temporada sem objetivo nenhum, porque o seu objetivo na verdade era o Askeladd, que era a sua maior ambição e ele não está mais nesse momento no anime. Não vou falar o porquê, nem os detalhes. Então ele realmente está no fundo do poço. Mas aí que o jogo vira. E ele vai não só envelhecer nesse anime, como amadurecer. E na boa, eu tô com uma teoria aqui. Ele vai herdar aquela paixão do pai de se desbravar e de conhecer a Vinlândia. A tradução do Vinland, né? E aí a gente vai ver um lado mais desbravador e aventureiro da história dos vikings. E sério, eu tô muito ansioso para ver essa continuação desse anime, que apresentou um dos personagens mais admiráveis e que eu mais curti de todos os tempos. Fora que é uma figura muito complexa. Se você não conhece Askeladd, assiste. Sério, esse anime aí, esse mangá, essa história é uma obra de arte. E essa obra de arte vai começar a ser exibida dia 9 de janeiro de 2023. E aí? Agora a gente vai pro primeiro lugar. Tá curioso? É claro! Mas primeiro, se você tá curtindo esse top, não se esquece de dar aquele like que ajuda demais o canal e se inscrever se você ainda não é inscrito. É muito, mas muito importante pra gente. E esse like pode fazer a diferença se o nosso canal vai fazer sucesso e crescer ou não. Então só depende de você. Mas vamos pro primeiro lugar agora. Primeiro lugar, Hajime no Ippo. Dia 1º de janeiro de 2023, estreou no catálogo do Netflix um dos animes mais incríveis de todos os tempos e, de verdade, um dos meus prediletos. Hajime no Ippo conta a história de Ippo, um menino criado pela mãe viúva que perdeu o marido muito cedo,
Eles são relativamente pobres, e o Ippo, como um clichê japonês, sofre bullying, mas sofre bullying mesmo, apanha feio. Até que um dia comum, onde ele estava sendo agredido pelos seus colegas, ele é salvo por um pugilista chamado Takamura. Grava bem esse nome, Takamura é zica, que derrota seus agressores só com velocidade e presença, sem encostar um dedo neles. E nesse momento ele ficou obcecado pelo boxe e decide ser um pugilista, mas não só um pugilista profissional. Não para se vingar, muito menos para ser temido, mas sim por respeitar de verdade e se apaixonar pelo boxe e querer descobrir uma resposta, mas muito difícil, diria que talvez a mais difícil de todas: o que significa ser forte. Hajime no Ippo começou a ser escrito como mangá em 1989 e ele é lançado até hoje, e acredite, ele ainda é maior que o próprio One Piece. Porém, o seu mangá foi adaptado em animes em etapas e ele chegou a 30% da história atual agora, ou seja, tem muito campo para desenvolvimento. Mas agora falando sério, este daí é um dos meus animes prediletos e o meu anime predileto de esporte. Mas se eu falar para você que ele é um anime de esporte, eu vou estar sendo ingrato, porque ele não é um anime simples de esporte. Ele trata tudo como uma ciência e tem um respeito absurdo por todas as etapas do esporte. Mas além de tudo, ele é um anime de pessoas, de sonhos, de amor, com muito drama, muita emoção, muita comédia, com personalidades impecáveis e muita diversão. É aquele anime que você chora em um episódio e dá risada no outro momento no mesmo episódio. E eu só te falo isso, quer assistir um dos animes mais emocionantes de todos os tempos? Então assista Hajime no Ippo. Mas aí, agora eu vou te deixar uma pergunta, porque eu tô curioso. Comenta aí, qual o anime que você mais quer assistir? E não esquece, hein? Você já faz parte do clã Super Nerd Star. Então, Super Nerd Star, tchau!